Vamos ver agora quais foram as alterações necessárias no lado do servidor. Primeiramente, aqui em Model comum, eu criei um DTO para o tenant, isso do banco de dados admin, tá? E criei um usuário admin, ok? Então esses dois carinhas aqui, ó, esse tenant DTO e esse usuário admin, eles serão utilizados para pegar os dados do esquema ou do banco de dados admin, tá? Daí, aqui no NHibernate Helper, eu tinha apenas esse método aqui, ó, que é o método para eu pegar a fábrica de sessão, né, o getSessionFactory, tá? Eu alterei esse método. Eu coloquei essa linha aqui, ó, para ele configurar a propriedade, colocando o banco de dados de nome admin. Como eu coloquei, né, como eu setei essa propriedade aqui, lá no webconfig, onde essa propriedade ela era configurada, eu comentei, ó, tá comentado então no webconfig e está sendo configurado diretamente aqui no NHibernate Helper, tá? Muito bem. Daí eu criei um novo método, que é o método setSessionFactory. O que é que ele vai fazer? Ele vai fechar essa fábrica de sessão que foi criada aqui. Ele vai configurar novamente a propriedade de conexão, passando agora o nome do tenant, tá? Mas por que isso aqui é necessário, né? Bom, quando o usuário ele entra na aplicação, a primeira coisa que ele faz é o login, né? E quando ele realiza o login, o primeiro método que é chamado é esse aqui, ó, selectUsuário, tá bom? Nesse momento aqui do método selectUsuário, a fábrica de sessão ela já está aberta, inclusive ela vai ser chamada aqui, ó, tá? Usando a sessão do NHibernate Helper, pegue a fábrica de sessão e abra a sessão. Então ele vai vir aqui, vai pegar essa fábrica de sessão e vai usar o banco admin, tá? Assim que o usuário logar, esses são os passos que serão realizados. Então o que é que ele vai fazer? A primeira coisa que ele vai fazer, né, ele vai selecionar o usuário, tá, que está no banco admin. Para isso ele vai no DAO do usuário, tá? O usuário DAO. Esse DAO aqui ele também foi alterado. Ele tinha apenas um método, que era o método select. Esse método select, na verdade, ele selecionava o usuário do banco de dados padrão, né? Agora o método select ele seleciona o usuário do banco de dados admin, tá? Ele passa aí o login e a senha e retorna o usuário para cá, ó. Tá bom? Então, com esse usuário admin, eu vou pegar o nome do tenant. Vou novamente no usuário da AL, tá? E chamo o método selectTenant. Aqui, ó. SelectTenant. Tá? Então ele vai selecionar o tenant, onde o ID foi passado aqui. O ID é o ID tenant que veio no usuário admin, tá? Lembrando, né, que nesse banco de dados admin, a tabela usuário ela é vinculada à tabela tenant e eu tenho o ID tenant dele aqui, ó. Mas eu preciso do nome do tenant, né? O nome do tenant é que vai fazer eu direcionar o usuário para o banco de dados que ele vai utilizar, tá? Muito bem. Nesse momento aqui eu tenho o nome do tenant, tá? O que é que eu faço então? Eu vou no NHibernate Helper e seto uma nova fábrica de sessão, passando o nome do tenant. Então ele vem aqui nesse método e nesse momento ele fecha a sessão, né? Ele fecha a fábrica de sessão e aponta ela para o novo tenant, tá? Nesse momento aqui o usuário agora ele está trabalhando no novo esquema, né? A partir deste momento. Com isso eu continuo aqui, olha, chamo a sessão, agora já no novo tenant, e aqui eu consulto o usuário. Esse usuário que ele vai consultar, ele vai vir aqui, ó, select o usuário, ele já está consultando no tenant para onde o usuário foi direcionado, ok? Finalmente, então, ele retorna esse usuário para a aplicação cliente. E a partir de então, a aplicação cliente começa a utilizar o banco de dados, né, o esquema que foi definido para esse usuário, tá? Essas foram então as alterações realizadas no servidor para que funcionasse, né, o esquema do multitenance, tá bom? Vamos então realizar alguns testes agora. No T2 Tools, nós vamos adicionar
2 tenants. Depois a gente vai vir aqui no servidor, vai executar a aplicação cliente aqui do servidor e vamos observar como o usuário ele vai entrar em cada um dos tenants separados, tá?